Olá, turma! O tema da nossa aula de hoje será sobre teníase e cisticercose. A tênia sólio e a tênia saginata fazem parte do filo dos plateumintos, ou seja, são vermes achatados, faz parte da classe cestoida, ou seja, são animais achatados dorso-ventralmente. E hoje nós iremos comentar sobre a tênia sólio e a tênia saginata. Elas são popularmente conhecidas como solitárias, né, em virtude delas inibirem o desenvolvimento de outros da mesma espécie. Bom, a tênia sólio, ela tem como um dos seus hospedeiros, né, o suíno, enquanto a tênia saginata tem como um dos seus hospedeiros o bovino. Bom, como aspectos gerais, já foi mencionado, faz parte do filo dos plateumintos, da classe cestoida, família Teníada. A tênia sólio e a tênia saginata são popularmente conhecidas como solitárias. Elas possuem o homem como hospedeiro definitivo e obrigatório, e como intermediários existem os suínos e os bovinos. A teníase e a cisticercose são entidades mórbidas totalmente distintas, ou seja, são doenças totalmente diferentes, né? Porém, são causadas pela mesma espécie, sobretudo pela tênia sólio. E claro, quando a infecção ela se dá em fases diferentes. Então, é necessário ressaltar o seguinte: a tênia é um tipo de parasita em que, para poder completar seu ciclo de vida, depende de 2 hospedeiros, devido a isso apresenta um ciclo heteroxeno, tá? E a tênia sólio, ela pode causar 2 tipos de doença, que no caso é a teníase e a cisticercose. Bom, a teníase ela é caracterizada pela presença da forma adulta de tênia sólio, tênia saginata no intestino delgado humano, e a teníase ela é estimada em 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo, para vocês poderem ter uma ideia do quanto que essa doença é presente no mundo todo, porque ela é cosmopolita, né? E existe uma série de pessoas que são infectadas, uma grande notificação de casos de pessoas que são infectadas em todo o mundo. Quanto ao aspecto morfológico, é possível observar que a tênia sólio apresenta alguns aspectos, né? Apresenta algumas características das quais não são presentes na tênia saginata, como vocês podem observar a presença de ganchos, né? E esses ganchos no verme adulto é extremamente importante, que no caso eles vão ser úteis para poder se alojar na região que fica entre as microvilosidades que estão presentes no intestino delgado. E essa região logo aqui anterior, ela é denominada genericamente de Scolex. Bom, o Scolex ele é um órgão adaptado para a fixação na mucosa do intestino delgado. Apresenta 4 ventosas formadas por tecido muscular. Então, vocês podem observar que existem a região das ventosas. E a tênia sólio possui um rostelo, que esse rostelo é uma coroa, na verdade, de espinhos. Então, vocês podem observar que na tênia sólio há a presença dos ganchos que ficam acima das ventosas, e nas ventosas existe também uma coroa de espinhos que ficam ao redor dessa ventosa. E na tênia saginata, você observa apenas a presença dessas ventosas sem esse rostelo. Nós temos também o colo ou pescoço, que é situado imediatamente após o Scolex, logo nessa região que fica logo abaixo do Scolex, não segmentado, é uma região que não apresenta segmentos e suas células estão em constante atividade reprodutora, dando origem às proglótides jovens, que é conhecido como zona de crescimento ou de formação de proglótides. Essa região que fica logo abaixo do Scolex também pode ser denominada de região germinativa. Bom, aqui é uma outra imagem, como vocês podem observar,
a região aqui da cabeça, logo após tem essa região do colo, e logo após essa região da cabeça, que são formadas regiões de proglótides, tá? Essas regiões aqui de proglótides, como tem aqui exemplificado, são regiões que, na verdade, surgiram da região germinativa, que fica logo após a região da cabeça, e essa região que nessas proglótides aqui você vai encontrar o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino. Logo, as tênias, elas são caracterizadas como indivíduos monóicos, tá? Em que a reprodução, a fecundação, aliás, acontece de modo que ela se autofecunda. E o estróbilo? O estróbilo, gente, é o corpo formado pela união das proglótides, que logo vai formar justamente os anéis, podendo ter de 800 a 1000 proglótides. Bom, as proglótides, elas são divididas em jovens, logo quando está próximo da região da cabeça é uma proglótide jovem, tá? E quando está na região, já no meio do corpo, uma proglótide madura, e já no final uma proglótide grávida, onde cada proglótide tem a sua individualidade alimentar e reprodutiva. O tegumento desses proglótides apresenta a função de absorver alimentos do hospedeiro. Bom, aqui é uma imagem onde demonstra justamente a região do escólex, tá? A região do colo, que fica logo abaixo da região do escólex, e a região do estróbilo, que envolve toda a união das proglótides. Bom, é necessário ressaltar que essas proglótides, principalmente as proglótides grávidas, que ficam lá na região terminal, lá na porção terminal desses indivíduos, eles são destacados. No momento que elas são destacadas, elas saem, né, através das fezes. E dentro dessas proglótides contém os ovos, tá, das tênias. E esses ovos, eles têm mais ou menos cerca de 30 milímetros de diâmetro. E eles apresentam uma casca marrom, tá? E eles contêm um embrião, que é denominado de oncosfera. Esse embrião, ele tem cerca de 6 acúlios, tá? Cerca de 6 espinhos na sua região. E vocês podem observar que o ovo de tênia também há diferenças quanto à morfologia. Bom, e dessa região da oncosfera, dessa oncosfera que está contida dentro do ovo, vai se desenvolver uma estrutura chamada de cirticerco, que é constituído de um escólex com 4 ventosas, um colo, tá? E uma vesícula membranosa que contém líquido no seu interior, que podem atingir até 12 milímetros de comprimento após 4 meses de infecção. Bom, as tênias adultas, elas vivem no intestino delgado do homem, e o cirticerco é a forma infectante. E o cirticerco da tênia sólio, ele vai ser encontrado na região muscular, na região cardíaca de suínos, e também, aliás, pode ser encontrado quando o homem acidentalmente ingere esse cirticerco. E o cirticerco também de tênia saginata é encontrado nos tecidos dos bovinos. Quanto ao ciclo de vida da tênia, bom, suponhamos que uma determinada pessoa, tá, que está doente, está com teníase, ela infelizmente não tem, onde ela mora, ela não tem saneamento básico, não tem água potável, não há rede de esgoto e também não há coleta de lixo. Então, devido a isso, quando essa pessoa defeca, né, as suas fezes podem ficar expostas. E ocorrendo de algum animal, sobretudo um suíno, ele se alimentar das fezes de uma pessoa infectada pela tênia, nessas fezes, logo vai conter os ovos da tênia,
tá? Que esses ovos, só relembrando, eles vão estar dentro das proglótides. E esses ovos, eles serão, como o teste foi apresentado nos slides anteriores, eles contêm uma estrutura chamada de oncosfera. Dessa oncosfera vai justamente se desenvolver um cisticerco. E isso vai se alojar na região da musculatura do porco. Então, quando uma pessoa que às vezes não tem muita informação vai se alimentar de um suíno, vai comer uma carne que essa carne é mal passada, então essa pessoa invariavelmente ela vai adoecer, tá? Ela pode adoecer e pode justamente ter ateníase, porque esse cisticerco ele vai se alojar na região do intestino e ele vai se desenvolver na estrutura da tênia, que é a estrutura conhecida, tá? Que já foi apresentado aqui. Então, a teníase, ela ocorre quando a pessoa ela ingere a carne bovina ou suína mal cozida, tá? Mal passada, e que ela está contaminada com o cisticerco. Entretanto, a cisticercose é quando ocorre a ingestão acidental de ovos que são viáveis de tênia sóleo, tá? E a cisticercose, ela pode acontecer também pela autoinfecção externa. O homem elimina as proglótides e os ovos de sua tênia são levados à boca por mãos contaminadas, tá? Aquela relação fecal-oral, tá? E a autoinfecção interna. Às vezes, durante vômitos, a pessoa às vezes tem problemas de peristaltismo e as proglótides elas podem chegar ao estômago e depois voltarem ao intestino delgado. Ou seja, no momento em que a pessoa... Então, no momento em que a pessoa às vezes tem algum refluxo, então, às vezes a pessoa tem algum problema de refluxo, então, ou então, às vezes, durante vômitos, né, a tênia que se localiza justamente na região do intestino delgado, ou então até mesmo as suas proglótides, ela acende a porção do esôfago, chegando até mesmo à região da boca, tá? Ou então é a heteroinfecção, em que o homem ingere água ou alimentos contaminados por ovos de tênia de outra pessoa. Bom, quanto à sintomatologia, uma pessoa infectada, tá? Pode apresentar fenômenos tóxicos alérgicos, pode apresentar hemorragia, pode apresentar inflamações, e é importante ressaltar que a tênia, ela vai competir por um alimento, ela vai competir por nutrientes. Então, devido a isso, a pessoa ela pode apresentar um emagrecimento. E a cisticercose é a que causa as lesões realmente graves no homem, tá? Porque a cisticercose nada mais é do que a doença quando a pessoa ela ingere, como já falei anteriormente, ingere acidentalmente os ovos, tá? E ele, no caso da cisticercose, em virtude dessas lesões graves, tá? Podem atingir qualquer tecido do corpo. Nesse caso, esses ovos, eles podem se localizar em vários tipos de tecido, pode se localizar no tecido nervoso, pode se localizar no tecido muscular. E as lesões mais graves é justamente nesses tecidos dos quais eu mencionei anteriormente, que são as lesões na região muscular e as lesões na região neural. Bom, além disso, a sintomatologia, nós temos também, é possível ressaltar tonturas, náuseas, vômitos, apetite excessivo, porque você está portando um outro organismo que está competindo por um alimento com você, perda de peso, como eu já falei anteriormente, alargamento do abdômen e também dores abdominais. Enquanto a cisticercose ela pode ser cardíaca. Devido a isso, a pessoa pode apresentar palpitações e ruídos anormais. A cisticercose pode ser ocular, ou a cisticercose, os ovos, né, podem muito bem se localizar no sistema nervoso central, causando cefaleias, distúrbios psíquicos, crises epilépticas.
Aqui é uma imagem, tá? Da cisticercose ocular, aqui mostrando justamente ovos da tênia localizados aqui na região do encéfalo. E quanto ao diagnóstico, o diagnóstico é sobretudo parasitológico, diagnóstico também clínico, praticamente impossível nos pacientes com tenias. Na cisticercose, as alterações patológicas elas são mais visíveis. E quanto ao imunológico, também tem um exame chamado de ELISA, que é um exame que vai diagnosticar, vai detectar anticorpos. Quanto à epidemiologia, né, ela é uma doença em que a prevalência dela vai depender muito da cultura do povo, muito dos costumes que a pessoa tem, tá? E também a prevalência dela depende da presença de abatedouros naquela determinada cidade. E também, no caso, quando a carne ela não é fiscalizada, ela possui uma grande fonte de infecção. Depende também muito, por exemplo, das pessoas que costumam criar porcos em casa, como que essa pessoa cria, tá? Do hábito também coprofágico desse suíno, por exemplo, às vezes você cria, tem pessoas que criam, né, os animais, não têm o devido cuidado, ele se alimenta, ele não tem a devida alimentação e devido a isso ele acaba recorrendo às fezes e acaba tendo esse hábito coprofágico. Também pela contaminação do bovino no pasto, também pela questão da heteroinfecção, depende disso, se naquela região o saneamento básico ele é muito defasado, evidente que a pessoa ela pode acabar se contaminando pela água também, e também pela disseminação, às vezes, quando você mora perto, por exemplo, de um lixão, tá? Esses ovos, eles são minúsculos, tá? Quando eles são liberados pelas fezes, eles podem muito bem terem como vetores, por exemplo, as moscas, ou então até mesmo as baratas. Ou muito mais difícil, né, quando ocorre acidentes de laboratório. Bom, quanto à profilaxia, é o impedir o acesso dos porcos, né, dos porcos e dos bois às fezes, o tratamento dos casos humanos, aquelas pessoas serem realmente identificadas, elas realmente terem um tratamento devido, não comer carne mal cozida e a melhoria do sistema de criação dos animais. Ainda mais, para teníase, ele é feito com a utilização do praziquantel ou do albendazol, tá? E da cisticercose é a combinação de antihelmínticos e anti-inflamatórios devido ao fato das lesões serem muito mais graves. Em alguns casos, os pacientes precisam fazer cirurgias ou então a correção dos efeitos resultantes das alterações. Bom, obrigada. Espero que vocês tenham entendido.